Olá pessoal, como vocês estão? O vídeo de hoje é inspirado no vídeo que recentemente a Carmen Lúcia postou no seu canal. Vou deixar ele linkado aqui para vocês assistirem o dela, mas lá ela comenta sobre os livros mais difíceis que ela já leu, o que me fez lembrar que muitos de vocês já me perguntaram isso na história de 13 anos do Literaturice. Realmente é uma pergunta que eu recebo a todo momento. E eu sempre respondo com porque vocês me perguntam, Mel, qual é o livro mais difícil que você já leu? E eu tenho vários. E aí eu pensei assim, eu tenho a dificuldade com os de não ficção, tenho os livros difíceis por conta de seus conteúdos sensíveis, e também tem os livros que são chato mesmo, porque daí, ai meu Deus, é difícil de ler livro que a gente não gosta, né? Que não tá andando pra frente, não. Só tá te travando. Então eu deixei todas essas categorias de lado e hoje eu vou falar sobre aqueles livros que, por conta de sua forma, acabaram me dando esse grau de complexidade. Eu não poderia deixar de começar esse vídeo citando ele, a minha resposta, o que mais me deu essa complexidade, mais me trouxe essa sensação de dificuldade na leitura, que é a minha resposta. Então, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Sim, a gente já vai chegar no Ulisses. Então esse foi o livro mais difícil, e olha que eu li para a faculdade, olha que eu li em uma disciplina, compartilhei experiências e interpretações com colegas, com meu professor, mas ainda assim ele me foi dificultoso na mesma medida em que me foi recompensador. É um livro que tem um projeto ficcional em torno da linguagem. Por si só, isso já diz bastante coisa. Mas em termos também de conteúdo, vamos também comentar isso, que todos esses livros também trazem uma carga sensível bem forte, tá? Que dificulta um pouquinho, mas vejam que eu não estou falando necessariamente de dificuldade igualada a algo ruim. Não, pelo contrário. Muitos livros que estão aqui nessa pilha são meus preferidos. Enfim, voltando para Grande Sertão Veredas, nós temos aqui uma história de travessia, um percurso. E também é um percurso em uma conversa, em um diálogo, em algo que é da oralidade. Portanto, é uma história, é uma experiência de leitura que te convida à imersão. E é uma imersão que muitas vezes até as pessoas acabam dizendo, eu li em voz alta e isso me ajudou muitíssimo, isso me aconteceu. Eu não conseguia tempo para fazer isso com o livro inteiro, mas aqui e ali eu me encantava com essa experiência. E é uma experiência única, encantadora mesmo. Mas quem leu vai concordar comigo, é um livro bem difícil. Assim como ele sim, que vem logo na sequência, Ulisses, esse calhamaço aí que vocês sabem, eu amo também. É um livro realmente, assim, desafiador. Eu acho que na sua concepção mesmo, eu diria que há essa ideia de desafio. São episódios que cada um possui uma forma narrativa aí interessante e colocada à prova. Eu diria que colocando o leitor à prova, mais especificamente, mas ainda assim, e por isso mesmo. Acompanhamos algumas horas em um dia de um irlandês, que é o Leopold Bloom, e também de alguns personagens que cruzam o seu caminho, e para mim também são protagonistas aqui. Eu estou falando de Stephen Dedalus e também de Molly Bloom, já que no último episódio nós temos o seu monólogo, o monólogo dela, que eu amo de paixão. Vejam que ele é colossal, precisa de fôlego para ler esse livro, que se passa em algumas horas de apenas um dia desses personagens, mas ainda assim, por isso mesmo, traz pra gente discussões sobre muitos temas e também complexidades na construção dessa subjetividade que é cada indivíduo representado por seus personagens, por exemplo. Esse livro é muito importante para minha história de leitora e também de pesquisadora porque foi quando eu li pela primeira vez, lá no primeiro ano da faculdade, que eu comecei a separar o joio do trigo em termos de perspectivas nos estudos literários. Foi então que eu tive uma visão um pouco mais destacada do que é ser crítica literária e pesquisadora de literatura. E isso sempre andando, claro, em conjunto com a leitora, que sempre fui, ou que eu fui e sou desde, 8, 9 anos, desde a minha infância, mas também tendo esses papéis acrescentados em mim, na minha atividade
rotineira. E eu acho que isso pode se aplicar a qualquer pessoa, não apenas aquelas que são de fato pesquisadoras de literatura como eu, mas também aqueles leitores que gostam de ter um olhar mais aguçado para o texto em si, colocando o leitor à prova, né? O ensina a ter esse olhar, a percebê-lo. Eu acho que todos nós temos esse olhar, só que a gente precisa treiná-lo. Vem aí a tríade, né? Ai, aliás, falando em tríade, nós temos um quarto aqui para adicionar que não tinha separado. O Som e a Fúria, do William Faulkner. Eu li na mesma época que eu li Ulisses, porque foi para a mesma disciplina. E esse livro tem vários narradores, o que nos dá a possibilidade de algum deles... Já me entreguei aqui. Algum deles. Principalmente o primeiro capítulo, o primeiro narrador, ele é bem difícil de acompanhar, porque a gente, primeiro, não entende o que está acontecendo, quem é ele, o que ele possui, a sua perspectiva, a sua vivência, sua história de vida. Até a gente entender, nós já estamos nesse enredamento bastante complexo, porque envolve psicologia, tretas familiares e sim uma estrutura narrativa que ela é totalmente remexida, assim. Nada convencional, aliás, nenhum desses até o momento tem narrativas convencionais, mas nada convencional, até a gente entender do que se trata, uma estrutura transgressora nos dá uma experiência bastante única. Enfim, aqui nós temos a história dos Compson, uma família em decadência do sul dos Estados Unidos, do Mississippi. Esse livro foi publicado em 1932, então é desse momento aí, assim como Ulisses, que realmente traz essas experiências únicas para a história da literatura. Bem como esse outro livro, que vou adicionar aqui logo à sequência, que é As Ondas, da Virginia Woolf, tá? Esse livro, publicado em 1931, ele também traz uma estrutura bastante peculiar. E eu diria que até então eu nunca vi nada parecido com isso. São 9 partes, cada uma delas divididas em 2. A primeira, que seria o interlúdio, se volta para uma observação do que não é humano, das ondas, do ambiente e também da trajetória solar. E a segunda parte, com a qual o interlúdio se associa de forma metafórica, é o solilóquio. E nesse solilóquio nós temos, na verdade, a perspectiva de vários protagonistas, principalmente 6 aqui, que são amigos de infância. Então é uma espécie, vejam que é uma espécie, é difícil de definir. Eu acho que não existe talvez uma definição propriamente dita para o que acontece aqui nessa segunda parte de cada uma dessas 9 partes. Enfim, há então a consciência, a perspectiva de cada um desses personagens. E com isso a gente vê como o ser humano ele se constrói a partir do contato com o outro, do seu relacionamento em sociedade. E também como nós podemos entender o indivíduo de forma única e também social, coletivamente falando. Há muito essa ideia, esse desenvolvimento, essa reflexão no livro sobre o que nós somos. Eu sou o todo, a influência que vocês, cada um de vocês, me transmitem aqui nessa nossa interação, né? A interação que eu tenho com cada uma pessoa em minha vida. Ou o quê? Né? O ser humano é coletivo, afinal. É difícil falar desse livro. Vejam que, por mais que ele não seja o mais difícil dessas minhas respostas, talvez seja o mais difícil para explicar. Então, eu vou deixar com vocês aqui no cardzinho o link para o vídeo no qual eu falo destrinchando o livro, né? Falo melhor com pormenores sobre ele. Ali eu explico melhor. Eu tô mais preparada para explicá-lo, tá? Aliás, o que tivermos de vídeo para esses livros aqui, nós estamos deixando linkado. Nós, como se eu tivesse uma equipe, eu estou deixando linkados todos esses vídeos aqui no cardzinho. E se preencher aqui o limite, no descritivo do vídeo. Vamos aos nacionais? Depois eu volto aos gringos, tá? Porque ainda tem alguns para falar aqui. Mas A Paixão Segundo o GH, da Clarice Lispector. Tinha que ter uma Clarice Lispector aqui, por mais que eu não tenha lido tanto assim dela, tá? Esse livro foi lido em leitura conjunta por nós há muito tempo atrás, porque vamos fazer 3 anos, completar 3 anos de leitura conjunta aqui no Literaturice, mas ele tem sim uma certa dificuldade que me surpreendeu por nós atravessarmos juntos de uma maneira bastante bela. Bela porque o livro ele vai apresentar, sim, ele vai pedir até algumas reflexões muito viscerais. Há até um enfrentamento de uma ser humana, que é a protagonista, é a GH,
como a barata, tá? É muito conhecido esse caos desse livro, mas eu não quero dizer aqui muito bem o que acontece. Até porque não é nem só o que acontece, mas o que se pensa no livro, qual a perspectiva dessa GH, que é uma mulher de classe média alta, sabe? E que tá diante desse ser extremamente asqueroso, mas também nós temos aqui a discussão sobre classes sociais, sobre, enfim, essas interações sociais que eu estava falando mesmo também. É um enredo bastante enxuto, mas ainda assim grandioso na psicologia que a gente pode tirar daqui. O outro livro nacional que aparece aqui é de outra escritora nossa, a Hilda Hilst, A Obscena Senhora D. Esse livro aqui talvez seja o que eu menos entendi de todos esses na lista. É até difícil falar dele, porque eu não sei se eu consegui absorver muito para poder comentar sobre essa experiência, mas ainda assim é a história de uma senhora que, vendo-se solitária em vida, ela opta pelo isolamento total. Então ela vai viver embaixo da escada e com isso reviver o passado, mas também pensar sobre a vida. Esse livro é muito difícil, gente. Eu fiquei assim, o que tá acontecendo aqui? Aliás, eu acabei de lembrar de Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade. Esse livro eu li para a faculdade, por mais que eu tenha tido aula, eu fiquei com um grande ponto de interrogação até hoje. Eu precisaria reler e ter mais uma aula, mais outra aula, conversar com uma plateia de 200 pessoas, conversar com, sei lá, Antônio Cândido, enfim, isso seria bem estranho. Mas vocês me entenderam! Ai, 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 pelo amor de Deus, quem eu tô chamando? Enfim, esses livros, e aqui me mantenho em A Obscena Senhora D, realmente complexos. Quero comentar mais 2 livros e um latino Borges. Olha só, uma folhinha outonal no livro. Eu não lembrava de ter colocado essa folha aqui. Aliás, eu não me lembro de ter colocado essa folha aqui. Que linda. Vamos falar de literatura argentina. É claro que ele estaria aqui com seus contos Borges. Eu trouxe ficções, mas eu poderia colocar praticamente qualquer conto dele aqui, porque ele é tão inventivo, ele é tão criativo, ele extrapola tanto os limites já imaginados e pensados de criatividade mesmo, que eu, como uma mera mortal, eu me sinto bastante perdida nessas histórias. Eu acho que é o tipo de texto, de proposta ficcional, que te exige revisitações, sabe? A gente revisitar aquele texto, pensar e compartilhar e discutir com outros leitores. Gente, ele tem cada texto lindo que até mesmo fala sobre a própria leitura, sobre o leitor, sobre o ambiente de bibliotecas nos quais vivemos, sobre o que isso pode significar para a humanidade também em termos culturais e de conhecimento, que é assim de realmente extrapolar qualquer caixinha, qualquer casinha. É um cara fenomenal e olha, é muito bom. Por fim, ele, que sempre que eu falo dele, sempre que me falam dele, sempre que eu vejo ele por aí, isso também é estranho. Enfim, sempre que eu vejo qualquer livro do Proust, qualquer livro sobre o Proust, eu penso, ele está puxando meu pé porque eu preciso voltar para a leitura de Busca. Em Busca do Tempo Perdido, essa série de 7 livros extensíssimos e que esgotam a psique humana, é muito desafiadora. Por quê? Eu só li um livro e meio, tá, gente? Isso aconteceu. Eu ainda estou no 2º livro, mas eu vou colocar aqui esse primeiro livro, que é No Caminho de Swan. E esse livro, ele tem uma estrutura frasal, realmente, ele apresenta essa estrutura frasal que demanda tanto a atenção do leitor, e isso não só sou eu que digo, tá? Qualquer leitor desse livro, até o mais erudito, até o mais versado na obra proustiana, mas demanda tanta atenção que aí a gente começa a se questionar, né? Esses tempos modernos todos tirando a nossa atenção, né? Nos deixando tão dispersos. É um desafio nesse sentido. De resto, é um retrato social da sociedade francesa daquela época, muito interessante, que te prende por conta das referências culturais e artísticas. É realmente um livro e tanto, uma bela de uma trajetória que eu não vejo a hora de continuar e vou fazer isso, vou voltar ao Busca. Eu preciso de mais atenção na vida. Enfim, aqui estão eles. Os livros, provavelmente os livros, e temos aqui todos eles, talvez,
Devo ter esquecido algum outro, como o Serafim Ponte Grande, que não está aqui nessa pilha, mas que já me foram de bastante complexidade na leitura. São eles a minha resposta, ou as minhas respostas para vocês que me perguntam: Mel, qual o livro mais difícil, ou os livros mais difíceis que você já leu? E agora eu estou curiosa para saber qual foi o livro, ou os livros mais difíceis que vocês leram. Deixe-me saber aqui nos comentários, enquanto eu agradeço aqui os apoiadores do Literatura, os madrinhos lá pelo Catarse, que é onde nós temos nossa campanha de financiamento coletivo, que permite aqui a continuidade do canal. Muito obrigada aos madrinhos, muito obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo e que já deram seu like, já comentaram sobre os livros difíceis aí que leram, e enfim, compartilharam esse vídeo com aqueles seus leitores amigos que se sentem mal por terem lido qualquer um desses livros aí e se achado, sei lá, uma porta por ler esses livros e não entender. Tá tudo bem. Todos nós estamos no mesmo barco, tá? É isso então, vamos ficando por aqui. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!